bem, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo de que parte do mundo você se encontra. É um prazer para mim falar com vocês. Ou, infelizmente, talvez não com vocês, mas para vocês. É maravilhoso para mim falar com vocês sobre o papel do direito canônico no Sínodo. O Sínodo, como todos sabemos, começou em 2021 e eu tive o privilégio de trabalhar no Sínodo desde o início. Sou membro da comissão de coordenação. Na verdade, eu sou consultora do Sínodo e participei como especialista da sessão de 2023, no ano passado em Roma. Então, eu também tive o grande privilégio de estar envolvida na elaboração de todos os diferentes documentos. Participei na elaboração do documento preparatório, o que chamamos de documento Frascati, no qual analisamos todos os documentos de todo o mundo, o relatório continental da Europa elaborado em Praga. Tivemos uma reunião maravilhosa em Praga com muitas pessoas, participando tanto pessoalmente quanto online. Participei da elaboração do Instrumento Laboris, da última sessão de outubro e da elaboração do relatório de síntese da sessão de outubro de 2023. Meu nome é Miriam Willems, sou holandesa, trabalho na Alemanha e sou teóloga e advogada canônica. Ser advogada canônica é surpreendente para muita gente, que como mulher, você é advogada canônica. Eu sou professora universitária e leciono na parte leste da Alemanha e me perguntam, como é que você é uma advogada canônica? Bem, para mim, o sínodo atual está reunindo tudo o que venho fazendo em toda a minha vida. Então, quando eu era jovem, fui atraída para estudar teologia, mas muito cedo, quando comecei a estudar o Vaticano II, me fiz a pergunta: nossa, esse é um texto muito bonito e as mudanças que a Igreja fez durante o concílio são tão profundas e avançadas. Mas como essas mudanças que foram parar nos documentos, como vão ser implementadas na minha comunidade? O que isso realmente significa para a minha paróquia na vida pequena na cidade na Holanda? Ou o que isso realmente significa para as pessoas ao meu redor, na minha escola, na minha universidade? Como é ser católico? Qual é o impacto realmente? E o que é preciso para passar de uma ideia para uma vida concreta? E eu descobri que o direito canônico tem algo a ver com isso. E eu não fiquei muito surpresa, para dizer a verdade, mas ao mesmo tempo fiquei muito animada quando li todos os documentos do Sínodo, quando vi que as pessoas em todo o mundo estão realmente muito entusiasmadas com esse processo sinodal. Mas ao mesmo tempo, também são muito realistas, porque estão pedindo estruturas canônicas que ajudem a Igreja a implementar a visão que está vindo à luz, por assim dizer, no atual sínodo, enquanto todos caminhamos juntos. As pessoas dizem que não basta falar sobre isso, precisamos ver que isso encontra apoio, incentivo através das estruturas canônicas que temos como Igreja. E o pedido mais repetido ao longo de todo o processo nos últimos 3 anos foi um pedido, um apelo para que haja conselhos pastorais diocesanos e paroquiais. E não apenas como estão na lei atual, como facultativas, mas para tê-las como instituições obrigatórias. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque com esse exemplo, realmente é possível mostrar o quanto no sínodo tudo isso, nessas duas instituições, o Conselho Pastoral Diocesano e Paroquial, como basicamente o sínodo é formado. Então, por que as pessoas estão pedindo provisões canônicas? Acho que eles realmente sentem que falar sobre mudança não é suficiente. Eles estão intuitivamente conscientes do processo transformador em que estamos atualmente
E é um processo em que devemos estar cientes de que o sínodo está iniciando um processo. O sínodo não está encerrando algo em 2024. É apenas a inauguração de um projeto de longo prazo e de um processo no qual todos estamos convidados a participar. Mas as pessoas estão dizendo que nesse processo de transformação, precisamos estar acompanhados de disposição canônica para promover, apoiar e proteger o que a comunidade dos fiéis considera relevante. Poderíamos dizer também que o Sensus Fidelium está pedindo estruturas que possam ajudar a comunidade a viver de acordo com o que ela acredita. As pessoas parecem dizer que se não conseguimos estruturas, corremos o risco de que, por mais maravilhoso que seja por dentro, permaneça apenas como uma tinta no papel e não em forma para a nossa comunidade. Mas as pessoas também articulam outra coisa. Eles não querem apenas normas. Também dizem, e isso está muito claro nos relatórios, que as próprias normas canônicas precisarão ser cheias de vida. Devem ser interpretadas de tal forma que o Espírito Santo não seja sufocado pelas regras. As pessoas também expressam que entender a igreja como sinodal requer uma conversão interna e que a conversão interna é uma conversão para ser uma igreja sinodal. É uma igreja sinodal voltada para a missão. É uma conversão para perceber que o Espírito Santo não está apenas em ação nas pessoas ordenadas, mas em todos os batizados. Uma conversão da qual o batismo brota uma responsabilidade central de todos para construir não só a igreja, mas o reino de Deus. É uma conversão, então é perceber que Deus chama cada um, a você, seu marido, sua esposa, sua filha, seus pais, onde quer que estejam, seus amigos são chamados a vir trabalhar na vinha do Senhor. E alguns de vocês trabalharão como ministros na igreja, outros podem estar trabalhando como médicos ou enfermeiros, outros podem estar trabalhando como encanadores. Todo mundo tem algo a contribuir por causa do ambiente de trabalho em que está, onde mora, e as pessoas vão ter que trazer a riqueza, os dons e os talentos que têm. Mas isso tem que ser feito em todo o sistema jurídico, que a gente reconheça que as pessoas têm esses dons. Então precisamos entender que a vinha do Senhor realmente precisa de todas as pessoas, porque somente na complementaridade o reino pode ser construído. Agora, a intuição do povo de Deus é muito importante. Isso é muito interessante para mim porque eu, como disse no início, descobri quando estudei o Vaticano II que precisamos de um direito canônico que possa encorajar, apoiar e prevenir ou também possa impedir uma implementação. E se impedir, temos que mudar as regras. Então o povo de Deus está impedindo normas canônicas, está pedindo uma nova mentalidade para interpretá-las. Então, quais são as áreas, os domínios que o povo de Deus está pedindo? Onde quer que diga, penso que precisamos da disposição canônica aqui. Bem, o relatório de síntese do Sínodo, ou seja, o relatório emitido após a reunião de outubro de 2023, solicita, e eu colecionei quase 70 pontos de mudança na lei, ou questões onde eu posso ver implicações para mudanças na lei, ou onde eu diria que precisa de aplicações específicas da lei. Mas deixe-me mencionar alguma delas. Então, por exemplo, a primeira distinção que temos que fazer é que algumas dessas questões devem ser tratadas pela Igreja Universal, porque estão afetando toda a Igreja, mas outras são apenas uma diocese ou devem ser governadas por uma conferência episcopal. Então, essa será uma das questões que teremos que analisar e talvez também olhar juntos à medida que avançamos. O que pode ser feito e o que precisa ser decidido em que nível. Agora, um exemplo de algo que a Igreja Universal é um apelo para uma revisão geral do Código de Direito Canônico de 1983 e do Código para as Igrejas Orientais promulgadas em 1990.
Há um apelo geral para que os conselhos pastorais diocesanos sejam obrigatórios. Isso seria algo que poderia ser inserido na legislação atual, porque atualmente apenas o cânone está dizendo que se as circunstâncias pastorais sugerem que tal conselho pode existir na realidade, tal frase precisa de interpretação. O que queremos dizer quando dizemos que as circunstâncias pastorais sugerem a existência ou não de um conselho pastoral diocesano? Quais são os critérios para isso? De qualquer forma, uma vez que temos como obrigatório, ainda precisamos de estatutos desses conselhos diocesanos de pastoral. Portanto, o bispo teria que editar o regimento interno. Isso é algo que precisa ser feito em nível local. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Há um apelo geral para que sejam criados novos ministérios e penso que deveria haver legislação geral para que isso possa ser feito. Mas que ministérios vão ser desenvolvidos e criados? Acho que isso é um assunto para a igreja local. Por exemplo, pode-se ver que já existe diversidade. Temos o diaconato permanente que é muito desenvolvido em outras partes da Europa e na América do Norte, e também na Austrália e Nova Zelândia, mas não decolou na África. No norte da Europa, temos muitos agentes pastorais leigos. São pessoas com qualificação teológica completa, mas não existem em outras partes do mundo. Aprendi com meus alunos que há catequistas na Índia, na África e, bem, não temos catequistas na Europa. Em alguns países, vemos agora um ministério para pessoas moribundas e um ministério para pessoas que presidem funerais. Assim, vemos que há diferentes necessidades, diferentes possibilidades. Então, não há necessidade de fazer tudo isso pela Igreja Universal, mas teria que ser discernido. O que precisamos em nossa igreja? Não é um tema bonito? Na verdade, para que o Conselho Diocesano de Pastoral discerna junto que ministérios podemos desenvolver, de que ministérios precisamos e que pessoas temos disponíveis para nos tornarmos ministros desses ministérios. Outro exemplo de disposição que rege a relação, que rege uma questão que diz respeito a toda a igreja, é a relação entre os bispos e o que vivem na vida consagrada. Já existe um artigo que foi publicado há muitos anos e está sendo revisado agora, mas o Sínodo diz muito claramente, sim, você, a Santa Sé, revisou isso e aparentemente um rascunho está pronto, mas gostaríamos que isso tivesse sido feito junto conosco, ou seja, de forma sinodal. Não fale de nós, não legisle por nós, faça isso conosco. À medida que avançamos, já podemos ver como no próprio processo legislativo engajamos as pessoas e agimos de forma sinodal. E a lei atual não proíbe. Pode dizer que quem é legislador não proíbe o resto do povo de Deus de participar. O relatório de síntese do Sínodo e também os relatórios anteriores certamente pedem melhores estruturas canônicas para responsabilizar os líderes, prestar contas não só a Deus ou ao Papa, mas à comunidade. Os líderes são chamados a servir e as questões pelas quais são responsabilizados e as disposições que temos que tomar estão no domínio das finanças. Como as decisões são tomadas em relação às decisões de gestão de pessoas. Então, podemos ver uma série de questões para as quais essa prestação de contas seria necessária. Mas precisamos de estruturas que prevejam a prestação de contas. Até agora eu falei sobre leis, mas leis são apenas uma coisa e outra área. É realmente a aplicação da lei, porque a própria lei é insuficiente. E o povo de Deus percebeu isso quando disse que precisamos de uma conversão. Voltemos ao Conselho Diocesano de Pastoral, que, embora seja obrigatório no futuro, ainda precisará de estatutos, como eu disse. E os estatutos ainda são leis em sentido estrito, mas os estatutos também devem ser aplicados. O Conselho Diocesano e o Conselho Pastoral são realmente dignos de atenção porque os estatutos são um exemplo interessante.
Os sínodos até agora, em todo o mundo, pedem uma igreja mais inclusiva. Pessoas que vivem à margem, pessoas que, de uma outra forma, não têm voto e não têm voz. A participação das mulheres precisa aumentar para que a legislação atual não seja tão ruim quanto a sua reputação poderia ser. Se você tiver oportunidade, pode até mesmo ir à internet e consultar o Código de Direito Canônico. E no Cânon 512, como se pode descobrir, com esse corpo deve ser composto. E o legislador é muito sábio. Diz que os fiéis cristãos que são nomeados com o conselho pastoral devem ser selecionados de modo a refletir verdadeiramente toda a porção do povo de Deus que compõe a diocese. Realmente refletem toda a porção do povo de Deus. E prossegue tendo em conta as diferentes áreas da diocese. Então teríamos a zona rural, a cidade talvez, as áreas mais pobres, as áreas mais ricas. Em seguida, diz as condições sociais e as profissões e o papel que tem no apostolado, seja individualmente ou em conjunto com outras pessoas. Então, o cânone não é tão ruim, mas agora você precisa de estatutos que reflitam isso. E, por exemplo, eu já mencionei isso várias vezes, se temos reuniões agora em Roma, onde as mulheres são convidadas, como tivemos com o sínodo em 2023, não há objeção para um bispo escrever nos estatutos que um certo número de mulheres deve estar no conselho pastoral diocesano. Então, uma vez que tem esse estatuto, tem que pensar no que vamos discutir lá. E o cânone, novamente, não é tão ruim quanto sua reputação às vezes poderia ser. O conselho deve investigar, considerar e propor conclusões práticas sobre as questões relativas às obras pastorais na diocese. Bem, essa é a frase muito aberta encontrada no Cânon 511 do Código Latino. Investigar, considerar e propor conclusões práticas sobre questões relativas aos trabalhos pastorais na diocese. Bem, essas coisas seriam, como eu disse antes, ministérios. Poderiam ser como reconfigurar nossas paróquias? Pode ser. O que fazemos com as nossas escolas? Para onde vamos? Como vamos gastar o dinheiro que temos? Portanto, o Conselho de Finanças é responsável pelas finanças que temos. Mas que tipo de prioridade poderia ser discutida pelo Conselho Diocesano de Pastoral? Estou chegando ao fim da minha apresentação, o que é uma pena, mas assim é a vida. Eu realmente convido a você a ser criativo, a pensar fora da caixa, se quiser, ver como juntos, você e outras pessoas com quem trabalham, como podem dar vida ao que já está na lei atual. E também como podemos nos envolver com seus bispos, com seus líderes de comunidade, com seu pároco. O que você pode fazer em nível local para nos tornar uma igreja mais sinodal? Penso que o atual direito canônico não nos impede de tomar quaisquer medidas. Sim, esses órgãos, como os conselhos diocesanos e pastorais, não são obrigatórios nesse momento, mas não há razão para não tê-los. Desejo-lhes muitas felicidades no seu trabalho, no seu empenho, e espero que dê muitos frutos. Muito obrigada.